A paz do Senhor. Eu sou Ângela Gabriel e você está no canal Maranata Maranata. Seja muito bem-vindo. Deus seja louvado. A paz e a graça seja com todos do canal, em nome de Jesus. Eu moro em Santa Catarina, tenho 48 anos e me chamo Carla Schumacher. Já quero agradecer à irmã Ângela por postar o meu testemunho, sem me criticar. Eu pensei em vir falar um pouco do que aconteceu comigo, que tem relação com vestimenta, roupa e túnica. Eu era uma crente que não me importava com vestes. Eu vestia de tudo. Na minha cabeça já era muito eu ter vindo para Jesus. Então eu achava que o importante era eu estar frequentando uma igreja e ser frequente na igreja. Era como se Deus só olhasse para mim quando eu estivesse dentro da igreja. Então, em casa, eu usava short, blusinhas curtas e sem alça, ou com alcinha bem fininha. Eu ia à praia sim, se surgisse oportunidade. E surgia muito porque a minha família gostava muito de ir para a praia aos fins de semana. E lá eu usava biquíni. Nem era maiô. Aliás, eu nunca tive maiô. Era biquíni mesmo. E quando minhas primas usavam maiô, eu tirava um sarro com a cara delas. Eu dizia que elas estavam parecendo umas velhas. E para me devolver a provocação, elas me chamavam de crente de meia tigela. Na igreja, eu usava sim saias longas, bem vestidas. Só que tinha um porém. Eram justas, muito justas. Eu amava saia justa. Saia, para mim, tinha que evidenciar e valorizar o meu corpo. Eu não me considerava vaidosa, porque eu nunca usei nenhum enfeite, nem pintura, nada, nunca gostei. Mas com relação à roupa, eu queria que fosse do meu jeito. Tanto as saias como as blusas, eu queria que marcasse a minha cintura, o meu quadril e etc. Eu queria que todo mundo visse as formas do meu corpo e como eu era bonita. Foi aí então que eu comecei a ter sonhos e visões com o céu. Eu dormia e sonhava com o céu. Eu via os santos de branco, via o paraíso, jardins, era a coisa mais linda. E não foi só uma vez. E toda vez que eu via o céu, sempre havia santos no céu. E a roupa deles eram túnicas, túnicas brancas, com mangas longas, compridas e gola alta. Só que a cor das túnicas, além de ser branco, não era só branco. Era aquele branco de nuvem, branquíssimo. E aquela visão me maravilhava sempre. Eu cheguei a pensar que Deus estava usando aquilo para me dizer que estava perto de me levar. E fiquei até com medo. Cheguei até a falar com algumas pessoas, meu marido, minha família, dizendo que Deus estava me preparando para deixá-lo. Isso fez com que algumas pessoas pensassem que eu estava ficando louca. Mas então eu fui convidada um dia para uma oração, um círculo de oração, e foi uma bênção. As irmãs eram cheias do fogo. A palavra foi do céu. Sabe assim, aquele trabalho que é incomum, fora do normal? Aquele onde você sente a presença de Deus do começo ao fim?
pois foi assim nesse dia. Aí, quando chegou a hora de nos ajoelharmos para orar, eu fui transportada para outro lugar. E dessa vez não foi um sonho. Eu vi como se estivéssemos no céu, eu e todas ali. Vi aquelas irmãs ali, todas vestidas de branco. Parecia que elas estavam de túnica, túnicas feitas de nuvens, de tão branquinhas que eram. E eu me vi dessa vez entre aquela multidão. Ao invés de ser como antes que eu via os santos de longe, dessa vez eu me vi entre eles. Me vi entre aquela multidão de branco. E aquela multidão olhava para um ponto, olhava para a frente, de onde saía uma forte luz. Só que eu não conseguia enxergar nada. Os meus olhos doíam quando eu tentava enxergar a fonte daquela luz. Porém, as outras pessoas conseguiam ver sim. E ficavam maravilhadas. Eu também queria ver quem é que estava emitindo aquela luz, que era tão forte como a luz do sol do meio-dia, que machucava tanto os meus olhos por causa da sua força. Todos que estavam ali estavam por causa dele, daquele que emitia a luz, e todos viam e suspiravam e se maravilhavam com ele. Só que eu não conseguia ver. Aí foi a roupa das pessoas que começou a brilhar, as túnicas. Brilhavam tanto que ofuscavam também a minha visão, de modo que eu não conseguia mais ver nada. Irmãs, entendam, a roupa dos santos não brilhava como brilhava a luz daquele que estava lá. Só que, como eu não conseguia vê-lo, eu baixava a cabeça, e aí o que passou a ofuscar a minha visão foi a veste dos santos que estavam lá. Então eu desistia, por não conseguir mais ver nada, e aí eu despertei da visão. Quando terminou a oração, eu levantei. E já levantei chorando muito, porque eu não queria ter voltado daquele lugar. Ali havia paz e muita glória. E ainda mais que eu não queria ter voltado sem ter visto aquele que brilhava como o sol. De repente, eu comecei a sentir nojo do meu corpo. Isso mesmo. Eu levantei, sentei na cadeira e comecei a sentir coisas estranhas. Eu olhava para mim e sentia nojo do meu corpo, da minha carne. Antes, na visão, eu estava flutuando. Porém, agora, estava sentindo o meu corpo pesado, me mantendo presa ao chão. E eu tive raiva do meu corpo, que não me deixava ficar, ou estar, ou voltar para o céu. Era assim que eu me sentia. Olhei para mim e eu estava com aquela saia, que antes eu adorava. Era a minha preferida. Ela era branca, com florzinhas coloridas e justa, muito justa, principalmente na cintura. E marcava tudo. Ela era comprida até a batata da minha perna. E quando chegava lá, ela tinha um babado bem grande. E era super justa essa saia. Era daquelas que quem olhava achava que eu estava sem fôlego, de tanto que ela estava agarrada no meu corpo. Parecia que ela estava me apertando muito e me sufocando. Isso era a impressão que dava para quem me olhava de fora. Porém, para mim, ela não estava apertando. Para mim, que estava vestida nela, ela estava super confortável. Era uma saia de elanca, o nome do tecido. Pois bem,
Eu olhei para mim, vestida ali naquela saia, e fiquei com vergonha. Mas tanta vergonha, que se tornou constrangimento. Um constrangimento enorme, porque para mim era como se eu estivesse nua. Eu passei a me ver nua. E aí que eu chorei mesmo. Chorei de arrependimento, porque ali Deus me fez sentir na pele o quanto eu estava envergonhando e ofendendo ao Espírito Santo. Irmãs, eu chorava que gemia. Chorava tanto, sem conseguir me controlar, que as irmãs começaram a vir até mim e perguntar o que estava acontecendo, se eu estava me sentindo bem. Trouxeram até água para tentar fazer eu me acalmar. E depois que eu me acalmei, eu fui até a frente e dei a todos ali o testemunho do que estava acontecendo comigo, porque Deus me mandou. Uma das irmãs me falou que sempre que me via nas igrejas com as minhas roupas escandalosas, olhava para mim e pensava: vou orar por ela, pedir para que Deus abra os seus olhos espirituais e ela possa ver. E essa irmã estava orando por mim desde então. Ela era líder de um círculo de oração de uma das igrejas dali da região. E, irmãs, realmente eu era cega. E naquele dia o Senhor tirou a venda dos meus olhos e me fez enxergar. Depois disso, numa oração da minha própria igreja, um irmão que não conhecia nada da minha experiência foi batizado no Espírito Santo e veio até mim falando línguas estranhas. E ninguém entendia o que ele falava. Só que eu sim. Eu comecei a entender o que ele estava falando. Ele chegou perto de mim, falando língua estranha, colocou a mão na minha cabeça e o Senhor começou a me dar discernimento do que ele estava falando. E o Senhor dizia na boca daquele irmão: observa o que te foi mostrado na visão. Irmãs, foi tremendo. Naquele momento, Deus permitiu que somente eu discernisse o que ele estava falando. Eu não tinha dom de discernimento, mas naquela hora o Senhor me deu. Vocês imaginam o que é isso? Que coisa maravilhosa! Poder discernir as línguas é um dos dons mais maravilhosos que eu acho. Aí, depois disso, eu passei dias pensando nessa experiência e pensando nas visões, tentando observar como Deus havia me mandado. E só depois de muitos dias e de pedir ao Senhor que abrisse o meu entendimento, eu compreendi. Compreendi que sempre o que me chamava mais a atenção nas pessoas que eu via no céu era justamente as suas roupas. Aquelas túnicas branquinhas, compridas e frouxas que, aliás, eram desgrudadas do corpo. E eu preciso frisar isso, porque é nesse ponto onde Deus queria trabalhar na minha vida. Nesse momento, eu já estava me livrando das minhas saias acolchadas e procurando outras que fossem mais frouxas. E então foi aí que Deus iluminou o meu entendimento e eu resolvi procurar uma costureira que morava lá perto de casa. E pedi a ela que fizesse uma roupa que eu havia desenhado, que era muito parecida com a que eu vi no céu. Ela era frouxa e descolada do corpo, com mangas e de tecido leve, mas com forro. Pedi permissão ao Senhor para colocar botões na roupa e 2 bolsos do lado e alguns detalhes. Nas túnicas de ficar em casa, eu fiz com as mangas mais curtas e elas mais simples. Para outras, fiz até um cinto de tecido e ficou lindo, como um vestido de luxo.
Tudo isso eu fiz. E antes que alguém me critique, quero dizer que fiz com a aprovação de Deus. Sim, porque eu fiz prova com Deus. Eu orei dizendo: Senhor, se eu não estou ficando louca, e se o Senhor aprova o que eu estou fazendo, faça com que o meu marido concorde. Irmãs, eu não contei nada para o meu esposo. Esperei que minhas túnicas ficassem prontas, e quando ficaram, eu o chamei e vesti todas e desfilei para ele. E disse, fui bem clara, o Senhor está trabalhando na minha vida, chamou minha atenção, Ele está me mudando e quer que eu mude as minhas vestes. Irmãs, Deus aprovou. Aprovou porque assim que eu contei ao meu marido, ele disse, maravilha, te dou todo o apoio. Como essas roupas te valorizam, meu amor? Gostei muito da minha nova esposa. Irmãs, às vezes eu e o meu esposo discutíamos muito na hora de sair, porque ele tinha verdadeiro horror das minhas roupas justas, porque despertava olhares na rua. Uma vez ele quase partiu para cima de um homem que soltou uma piadinha para mim. Imagine, irmãs, eu quase causei uma tragédia na nossa vida. E o meu esposo não era alheio a essas coisas, não. O meu marido sempre pedia que eu me cobrisse mais, pedia que eu me preservasse mais e escondesse o meu corpo. Eu é que não queria ouvir. Eu é que era teimosa e difícil. Eu era carente de atenção, irmãs. Depois que eu percebi isso em mim, eu era muito necessitada que as pessoas me aprovassem, me olhassem, me admirassem. E era isso que o Senhor queria tirar de mim. Hoje eu sou totalmente diferente. Hoje eu me conformo com os elogios do meu esposo, que toda hora me diz que eu estou sim linda. Muitas pessoas que falam das minhas túnicas dizem que eu sou seguidora da Daniele Nazário, porque eu tenho túnicas sim muito parecidas com as dela. Só que não é verdade, irmãs. Isso tudo aconteceu comigo muito antes de Jesus converter a Daniele Nazário. E as túnicas têm corte e têm modelo. As minhas têm, porque Deus me deu liberdade para isso. Ele só queria que eu desgrudasse o tecido do meu corpo. Uma vez eu estava vendo os modelos de vestidos numa revista que as mulheres da moda secular usavam, e o Senhor Deus me falou, aliás, ele bradou ao meu coração, dizendo assim, está vendo, minha filha? Até essas mulheres que não me conhecem, não me seguem, se preservam muito mais do que muitas servas que dizem que estão me seguindo. As curvas do seu corpo, minha filha, são para o seu marido. Irmãs, eu engoli aquilo em seco. Então, amadas, é isso. Deus me ensinou que roupa é para cobrir o corpo e não para chamar a atenção para ele. E o Senhor me inspirou e eu mesma desenhei modelos lindos de vestidos que eu uso e Deus se agrada de mim. Quero dizer que eu mesma preferi não colocar aqui imagens das roupas que eu uso, senão algumas irmãs poderiam querer copiar e iam dizer que eu estou querendo impor isso a vocês. E eu não quero fazer isso. Peço à irmã Ângela que coloque aqui alguns vestidos e roupas compridas que podem dar apenas uma ideia daquilo do que eu estou usando para que vocês, se quiserem, venham a se inspirar. Mas, irmãs, prestem atenção, que esse é o meu particular com Deus. Estou abrindo o meu coração para vocês.
sobre algo que era, até esse momento, só meu e do Senhor, mas faço isso com a permissão dele. Pois cada uma, irmãs, com cada uma, ele trabalha de uma maneira. O nosso Deus não é um robô, nem um ditador. Ele é benigno e amoroso. Ele é Pai. E atenção, irmãs, eu não estou ditando nada, não estou impondo normas de vestes, nem tentando criar padrões. Cada um se veste como pode. Deus sabe da condição de cada um. Não me interprete mal. Mas se eu puder lhe dar um conselho do céu, e se você quiser aceitar, esse conselho seria: esconda suas vergonhas, guarde sua intimidade para Deus e para o seu cônjuge. O seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Amém? Espero ter ajudado. Obrigado, irmã Ângela. Obrigado a todas as irmãs do canal Maranata, Maranata. Amém e glória a Deus somente.